Nessa semana, lemos a Parashá Nitzavim. Na Parashá, Moshe continua seu discurso final de despedida. O povo está prestes a entrar na terra de Israel e Moshe mais uma vez ressalta os cuidados que eles têm que ter para não seguirem esses povos idólatras, povos que vivem sem regras, uma vida sem leis. Então, ele está advertindo o povo que vai ter consequências quando a gente sai do caminho e começa a viver uma vida sem leis. Isso tem uma consequência direta na nossa vida. Isso se conecta diretamente com a próxima parada no calendário judaico. No domingo de noite, a gente vai começar a comemorar Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que também é conhecido como o Dia do Julgamento. Por que nesse dia o povo inteiro, o mundo inteiro, na verdade, ele é julgado? Porque nesse dia, Adam Arishon, o primeiro ser humano, ele foi criado, ele cometeu um grave erro e ele foi julgado. Então, esse processo de julgamento, ele volta todos os anos, justamente no dia de Rosh Hashanah, o dia da criação do ser humano, que é como se Deus estivesse falando: no dia que você foi criado, eu vou julgar os teus atos, para saber como foi o teu ano. Qual é a essência do julgamento que a gente tem em Rosh Hashanah? Então, para entender, a gente precisa voltar para o primeiro julgamento da história e para o primeiro erro da história. Adam Arishon, ele foi criado no Gan Eden, ele estava no paraíso, ele tem tudo de bom, ele pode aproveitar de tudo que tem no Gan Eden. Deus dá um aviso para ele: do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, todo o resto você pode aproveitar. Adam, ele fez cálculos, ele começou a pensar que ele podia fazer melhor do que Deus pediu. Infelizmente, essa foi o início da queda da humanidade. Quando a pessoa ela pensa que ela pode ser mais sábia do que Deus e ela pode fazer a vontade dela, mesmo que para isso ela passe por cima da vontade de Deus, então Adam aprendeu da maneira mais difícil o quanto isso é errado. A queda espiritual de Adam Arishon, ele foi expulso do Gan Eden e agora começou uma vida num nível muito mais baixo e fora de todo aquele prazer que ele poderia ter. A gente também assim é julgado em Rosh Hashanah. Se durante o nosso ano a gente escutou o que Deus pediu, ele entregou para a gente um manual de instruções chamado Torá, será que durante o ano a gente seguiu esse manual de instruções? Ou a gente viveu da maneira como a gente queria viver, a gente passou por cima dos ensinamentos de Deus? Isso é julgado em Rosh Hashanah. Os nossos sábios trazem uma história interessante para entender o erro de Adam Arishon. Contam de um escravo que era muito leal ao rei e uma vez o rei ele quis testar a lealdade desse escravo. Então ele chamou o escravo e falou: olha, eu quero que você faça uma viagem até a cidade vizinha e eu tenho um pedido para você: nunca aposta nada com ninguém, por favor. Então esse escravo, ele realmente era muito leal ao rei e ele está disposto a cumprir a vontade do rei até o final. Ele sai para a viagem dele, ele chega numa outra cidade e naquela cidade, quando ele está na praça central, um homem começa a gritar com ele que ele sabe que ele tem uma tatuagem gigantesca nas costas. E o escravo fala: olha, esse homem deve ser louco, eu não tenho tatuagem nenhuma. E o homem começa a gritar e juntar um monte de pessoas em volta e começa a falar para o escravo que ele tem que tirar a camisa para mostrar a tatuagem dele. E o escravo começa novamente a falar que ele não tem tatuagem. O homem vira para ele e fala: eu aposto $1 milhão que você tem uma tatuagem. E o homem pensa, por um lado, o rei pediu para ele não apostar nada, mas por outro lado, aqui é a vitória certeira. Ele sabe que ele não tem tatuagem nas costas. Então ele fica na dúvida: aposto, não aposto. Ele começa a racionalizar as ordens do rei. Ele começa a pensar que talvez o rei ordenou para ele não apostar, porque estava com medo que ele ia perder, mas aqui que a chance é 100% de vitória, não tem problema nenhum ele apostar. E ele acaba aceitando a aposta, ele coloca $1 milhão também na aposta, ele levanta a camisa, ele mostra para todo mundo que ele não tem tatuagem e ele ganha $1 milhão. Ele começa a voltar para o palácio feliz da vida
para dar a incrível notícia para o rei que ele ganhou para o reinado $1 milhão. E ele chega lá no palácio e o rei está com a cara no chão, o rei está arrasado, e ele vira para o escravo e fala: escravo, eu não te pedi uma coisa, eu não te pedi para você não apostar nada com ninguém. E o escravo falou: rei, mas fica feliz, olha, eu ganhei $1 milhão para você. E o rei vira para ele e fala: você ganhou $1 milhão? Eu apostei $10 milhões com o rei vizinho que você não ia apostar. Você não ganhou $1 milhão, você fez eu perder $9 milhões. Assim também foi o erro de Adão. Adão achou que dá para fazer melhor do que Deus pediu, dá para fazer diferente. Deus pediu para ele não comer do fruto, mas ele achou que ele podia comer e fazer melhor do que Deus pediu. O julgamento dele demonstrou que infelizmente ele errou e quem perdeu com isso foi ele mesmo. Isso é o que Rosh Hashanah ensina para a gente. No nosso julgamento é um momento de reflexão, o quanto a gente acabou vivendo uma vida sem seguir o que o rei, o que Hashem ele pediu para a gente, e o quanto a gente acabou perdendo por ter sido cabeça dura e não ter escutado as regras que Deus ele ensinou para a gente. A essência de Rosh Hashanah é justamente fazer de Hashem Melech, fazer de Deus o nosso rei. O que quer dizer fazer de Deus o nosso rei? Quando um rei ordena alguma coisa, a gente não discute com ele, a gente não começa a argumentar. Quando o rei dá uma ordem, a gente cumpre. Isso é fazer de Deus o nosso rei em Rosh Hashanah, a gente receber para a nossa vida, a gente receber para o nosso próximo ano, que a gente quer fazer o que é correto, a gente não quer entrar em racionalizações, a gente não quer fazer o que é errado, tentando justificar que é certo, a gente quer fazer exatamente o que o rei pediu, e se essa for a nossa intenção verdadeira, se é isso que o nosso coração quer no momento de Rosh Hashanah, então a gente vai garantir que a gente vai ter um ano com muitas brachot, com muita saúde, com sustento e somente boas notícias. Shabbat Shalom e Shana Tová, um ano muito doce e muito bom.